E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre um coração cheio de mágoas. Como transformar um coração cheio de mágoas em um coração cheio de esperança, cheio de amor. Mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E a minha reflexão, ela novamente, obviamente, naturalmente percorre a mim mesmo, né, como um objeto de estudo, e agora muito fervorosamente ao meu trabalho como terapeuta em dependência química e toda a minha experiência ao longo desses 11 anos sem o uso de álcool e drogas, e principalmente a minha jornada de 13 anos escrevendo sobre abstinência e dependência química. E é interessante porque quanto mais eu estudo, mais eu me aprimoro, quanto mais eu vivo, para mim fica claro como realmente as irmandades anônimas de grupos que advêm, né, dos 12 passos são realmente ainda a melhor ferramenta para trabalhar o vício, tá? Eu já fiz vários vídeos sobre isso. Infelizmente não são todos que se identificam, e infelizmente não são todos os grupos que seguem os princípios e os valores reais dos 12 passos. Porque assim como qualquer outra coisa, essas coisas, elas são constituídas por seres humanos. E quando o ser não consegue distinguir a sua personalidade de um princípio, a mensagem, o propósito, ele se distorce. E isso cria afastamento e perde-se, então, o sentido, né? Eu mesmo hoje não sou um membro, um companheiro participante diário, mas eu tenho todas as minhas práticas e por mais que eu estude e viva, trabalhe e conheça outras coisas, para mim é incrivelmente sólido todo o aprendizado, ensinamento e prática que eu tenho dos 12 passos. É realmente a melhor ferramenta para mim, tá? Quem trabalha comigo sabe que eu deixo isso muito claro, sabe que eu uso com certeza algumas direções, mas antes disso, eu também sou uma pessoa completamente apaixonada pela psicanálise, tá? Para mim, a psicanálise é o resultante, tá? É o resultante final. Ele não é o inicial, tá? Inicialmente é necessário uma série de outras coisas que eu também já repito muito aqui, eu não vou ficar repetindo ou tentar não repetir agora. E dentro dessa apresentação breve, eu vou explicar o porquê dessas reflexões nesses aspectos de um coração cheio de mágoa e como, novamente, eu pego emprestado todo o conhecimento dos 12 passos, faço, obviamente, um cruzamento com diversos aspectos filosóficos, inclusive, que eu também tenho como paixão, e cruzo, né, no finalmente com a psicanálise. Até porque eu estou fazendo um ensaio muito profundo sobre adicção, doença migratória, tá? E cruzo sempre com o sexo e o suicídio, né? É um assunto que eu trouxe desde o ano passado e eles estão aqui na minha mesa e eu tenho trabalhado muito. Pois então, um coração cheio de mágoa. Um coração cheio de mágoa é um coração que não consegue se desapegar do passado, tá? E ou não consegue se desapegar de um futuro que não existiu. É interessante ter diversos conhecimentos, sabe? Porque você vai associando uma série de coisas, né? Os ensinamentos religiosos e espirituais, eles são muito bons,
são muito lúdicos, né? Mesmo que sejam metafóricos, eles nos ajudam a entender de forma poética, artística, não importa, uma série de mecanismos, né? No comportamento, na forma que pensamos e sentimos. Outros aspectos mais psicológicos, não entraria aqui, mas também faz parte em algum momento, né? Na questão psiquiátrica, a antroposofia, obviamente, complementa isso de uma forma melhor, mas é a psicanálise o carro-chefe nessa história, que consegue linkar todos os assuntos que muitas vezes outras coisas tentam, mas não consegue explicar. E, para quem não tem uma afinidade com a psicanálise, pode ter muita estranheza, porque a psicanálise ela volta, né, sempre ao aspecto principalmente sexual. E é muito interessante isso, é muito interessante. O sexual não é necessariamente libidinoso como atos, como uma prática, como um gozo, um prazer, tá? Mas também tem. Existe uma distinção, até mesmo mais afetiva, numa ternura, num acalento, tá? Nas sensações que remete à nossa primeira sensação existencial pós saída do útero, né? Vamos colocar assim para deixar pelo menos uma introdução, um prelúdio bem superficial de possível entendimento. Então esse coração angustiado, né, triste, um coração machucado, é um coração que não consegue viver o momento. Eu fiz um vídeo anterior sobre os seres atormentados, né, os espíritos perturbados. E tá no vídeo anterior desse. Se você quiser ver, assista lá. Se não, me procura, comenta, que aí eu posso compartilhar um pouco melhor. É uma linha que existe dentro do Sansara, do budismo, muito alegórico pelo tibetano, e que dá para fazer uma associação muito relevante no aspecto da adicção, tá? E aí sim, por qualquer ordem, qualidade, natureza de vício. O aspecto de ser insaciável, né? E não alcançar nunca uma satisfação e ter que consumir tudo e todos, e ainda assim ter fome. E esse aspecto, ele é muito próximo de um coração que o tempo inteiro chora e sangra, tá? Mais do que sorri e chore de alegria. Para deixar entendido essa conversa, hoje é Dia das Mães, né? E independente das minhas alterações aqui no vídeo, com vocês, em alguns títulos específicos, eu perduro ainda na licença poética, né? Eu tô escrevendo bastante, tá? Eu tô destrinchando o assunto da migração profundamente. Continuo mergulhado no aspecto do sexo e do suicídio. Tenho lido os meus livros técnicos, entre outros que eu tenho. E mais do que tudo, né? Eu estudo a vida. Eu fiz um post no Instagram tentando romantizar, né, essa minha dramatização de ler a vida, estudar a vida, né? Porque eu me estudo. E realmente todas as respostas para aqueles que procuram estão na vida. Então eu tô vivendo um período de introspecção. E essa introspecção, ela faz com que eu acesse, né, a criança ferida e converse com ela, né, dê a mão para ela, a coloque de forma segura para poder reagir, né, às coisas da vida.
mas ainda assim é triste, dá medo, é doloroso. É que dentro do meu equilíbrio eu vivo uma balança onde eu consigo contemplar muito mais as coisas boas do que as ruins, porém as ruins elas são muito intensas. E eu tenho epifanias, insights, né? Eu tenho uma rápida sensação assim de plenitude, de contemplação e de prazer, e consigo gozá-lo, né? Por um período, consigo desfrutá-lo, mas os momentos de dificuldade, eles são, é um mergulho abissal mesmo, né? Então, inclusive faz parte da minha natureza adicta. E ontem eu estive num aniversário de criança e era um aniversário de uma amiguinha do meu filho da escola e a temática era da Frozen. E eu tenho uma filha de 10 anos, eu entrei em processo de recuperação e tratamento quando eu soube que ia ser pai. E ela adorava Frozen, né? E era um período onde eu tava, foram os meus primeiros anos de recuperação, eles foram muito dolorosos, muito sofridos, muito, mas muito, sofri muito, 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 tá? Muito. Já deixei também retratado em vários momentos. Todas essas coisas, elas estão nos meus 5 livros publicados, tá? Inclusive no meu 6º, que já está pronto, e na editora. E muito provavelmente esse caderno que eu estou escrevendo vire um 7º livro. Talvez eu precise novamente deixar mais enigmático algumas coisas que eu deixei lá muito reveladas, tá? E de qualquer maneira, eu sempre externalizo as passagens e tento colocar ali alguma linha de raciocínio prático para manter a abstinência, a sobriedade e se tornar uma pessoa melhor. Novamente, cada um traduzindo a sua própria verdade e cada um criando o seu próprio caminho. Porque tudo que eu falo, tudo que eu faço só vale para mim. Tá? E ali naquele momento eu comecei a lembrar de mim. E foi muito difícil no começo. E mesmo vivendo coisas maravilhosas, uma vida hollywoodiana praticamente. Hollywoodiana não, porque hollywoodiana é muito pop, né? Um cinema europeu de aspecto romântico, intenso, com muito amor, né? Que já envolve uma sensibilidade diferente. Ao ouvir a música da Frozen, o meu coração sangrou de saudade e dor. O choro veio na garganta, mas veio na garganta de um jeito, cara, mas de um jeito. Meus olhos lacrimejaram e eu tava ali no meio da festa. E ali eu precisei novamente internalizar e retomar, através de uma prática meditativa que eu já faço ao longo desses 11 anos, um equilíbrio. E é interessante, é isso que eu quis trazer para vocês, porque o meu pensamento ele transita, né? Porra, eu podia tomar um espumante. Às vezes que eu fui ao banheiro, eu pensei todas que eu estaria muito melhor se eu estivesse cheirando. Eu tive vários momentos de angústia e desespero, pensando que eu não ia conseguir viver, que eu não sei viver, que eu perdi tudo, que eu continuo fazendo tudo errado. Detalhe, ali também estava com meu filho, feliz, se divertindo. E aí, nesse processo todo, eu fui retomando, né, um pouco mais de leveza, mas é interessante porque eu não consigo
tirar a angústia, mas eu consigo colocá-la em um paralelo que não me bloqueie. Então ela fica aqui e eu continuo me comportando de forma condicionada, prática, uma disciplina, uma ação cognitiva, sem que o sentimento interfira, mais do que isso, e os pensamentos também não. Mas os pensamentos eles já vão se condicionando para enxergar as coisas boas. Porque sempre em um mesmo ponto haverá uma ótica ruim e uma ótica boa. Então é como se eu me subdividisse em 3 partes, onde o coração ferido, angustiado, sabe, tristeza, estivesse estacionado, pois não há como mexer nele naquele momento. Os pensamentos alertas e sendo condicionados para melhorar, e o comportamento adequado, tá? E assim foi. Aí hoje, Dia das Mães, eu fui ao parque, a praça, né? Uma praça bonita, gostosa, cheia de família, em frente a uma igreja. Tinha um artista tocando metal, músicas de amor, maternas. Aí novamente, né? O coração veio o que veio na garganta. A prática é deixar vir o coração. Acolher o coração e viver aquele instante. Então eu sentei em frente ao músico, num sol quentinho, vendo as famílias, as crianças, os cachorrinhos, familiares juntos, né? E consegui viver uma tristeza, né? Porque essa tristeza, ela é constante, ela não sai nunca, tá? Tem que aprender a viver com a tristeza. Porque a tristeza, ela tem uma associação de diversos aspectos hormonais, neurológicos, fisiológicos, espaciais, que influenciam e associam representações, pulsões e etc. Então, são várias características cruzadas. E, obviamente, eu hoje já consigo identificar todas, se não todas, e consigo trabalhar isso de uma forma melhor. E ali eu fiquei, não consegui ficar muito porque estava muito intenso o momento, mas eu consegui pelo menos fazer uma pequena reparação no meu sentimento de aceitação. E assim fiz, senti, dei uma choradinha de leve ali, tava com óculos, dei uma miguezinha, na hora que os olhos começaram a lacrimejar. E tudo isso eu tô dizendo pelo seguinte: não há motivo, razão, causa para essa dor. Não existe. Não existe. Tá tudo bem. Tudo está sendo vivido em harmonia. Os meus aspectos familiares, a minha paternidade, tudo está bem. Mas eu não consigo sentir isso de forma plena, de forma leve, de forma natural. Pois independente de ter 40 anos, 11 anos sem o uso de álcool e drogas, sem ter lapso recaído volta ao uso, desde o momento que eu conheci e comecei, pois até então eu não conhecia nada sobre vício, e não tinha começado nada, só tentava de forma orgânica, ou, né, algumas comuns que eu também já retratei, e que até então, quando não há um conhecimento real, é mais aceitável
A partir do momento que há um conhecimento real, não há mais como aceitar. Mas esse é um assunto que também poderia aqui gerar muito tempo de conversa e não é sobre isso que eu vim falar, tá? Mas não é um aspecto de aceitação, de não aceitação da doença, tá? É do conhecimento e honestidade interna da pessoa. E aí nessa reflexão toda, eu tava escrevendo hoje de manhã, né? Hoje de manhã eu liguei um Nirvana, lembrei de mim adolescente, anos 90. Anos 90, cara, anos 90, irmão. Eu tô velho pra caralho, brother. Eu falo com pessoas que nasceram em 2000, mano. 2000, brother. 2000 já tava, mano, virado no giraia, velho. Elas nasceram em 2000. Ai, e aí eu liguei o Nirvana, fiz um cafezinho, acendi um incenso, dei um pega na casa aqui de leve. Um pega na casa, não no baseadinho, tá? E aí fui ali, né, internalizando, escrevendo no meu momento. E aí eu percebi, no final das contas, talvez o que faça a diferença para algumas pessoas que realmente querem continuar sem o uso de álcool e drogas, seja este trabalho muito honesto de se conhecer, né? Como eu sempre falo, né? Que para mim tudo tá no sentimento. E eu percebo, fazendo essa retrospectiva, né? Essa regressão da psicanálise, principalmente, que desde sempre, eu também já falei muito isso, eu também escrevo muito isso, que desde sempre eu sempre tive muito mais angústia do que alegria, né? Aí é óbvio, né? Hoje nós estamos muito avançados, as questões científicas, medicinais, existem hoje diversos tratamentos, um conhecimento muito mais amplo, né? De aspectos hormonais, neurológicos, biológicos, orgânicos, fisiológicos, etc. E hoje temos aí um catálogo infindável de transtornos, e é interessante, porque os diagnósticos hoje, eles são quase que banais, né? Porque todos temos traços de alguma coisa. Não é óbvio, nós temos traços de muitas coisas. Se pararmos para analisar, até pela característica da neurose, que somos todos neuróticos, transitamos por diversas características. Isso é do ser, tá? Isso não é um privilégio ou uma maldição. A diferença é que esses traços, dependendo do seu nível, ele entra então no aspecto de diagnóstico, né? É uma patologia, uma enfermidade mental de fato. E é interessante, porque eu me identifico muito com algumas classificações que existem no DSM. E para mim o que é suficiente é porque todas elas estão dentro daquele guarda-chuvinha do adicto, né? Como eu também já falei bastante aqui. Então eu vou lembrando de mim sempre muito inseguro, muito assustado, com muito medo, muito tímido, sabe? Me sentindo fraco, feio. E todas essas coisas elas me acompanharam, né? Principalmente a questão que eu já disse aqui também da rejeição e do abandono, que também é uma outra coisa que não existiu, tá? Mas foram coisas que eu associei e representei para mim, e elas foram forjando o meu sentimento e, de uma certa forma, doutrinando o meu pensamento, tá? Porque é uma simbiose mesmo, né? Eu falo aqui que nós temos que ter o corpo possível, né? Possibilitado, para que então a gente possa trabalhar, né, o pensamento,
e assim chegar no sentimento. Mas em algum momento, não nessa ordem, o sentimento se manifesta maior e ele que vai condicionando todo o restante, né? Então, muitas vezes o que pensamos é porque sentimos e isso reflete no corpo, né? As questões de conversões psicossomáticas nada mais são do que emoções que se refletiram no corpo. E aí, enxergando, né, na minha passagem, eu, quando encontrei o álcool e a droga, fiquei ali mais suficiente, né, de poder, de inibição, de impulso, entre todos os aspectos que, porra, eu tenho um livro com 500 páginas que eu falo isso, que é o meu primeiro livro, né? E também já falei de monte aqui, e também vocês viveram isso da forma de vocês. Ou outros viveram outras coisas, mas eu não quero esticar tanto nesse assunto. E aí eu percebo que eu preciso ainda hoje, enxergar que o meu coração ele foi forjado em dor, que eu mesmo representei a mim, tá? Que essa angústia, que também é natural e muito bem explicada pela psicanálise, como sendo o primeiro sentimento de existência, ele se apoderou da forma que eu penso, tá? E, inclusive, se tornou um agente no meu comportamento, porque eu ficava acolhido, né? Hoje, tudo bem, eu sou altamente expansivo, coloquei uma série de atributos, né, físicos, tatuagem, dente de ouro, músculo, arte marcial, arma, um monte de defesa, e que hoje faz parte de mim e que não são presentes como uma bengala, um terço, mas estão aí também, né? Porque eu também sou o menino tímido e eu também sou o homem seguro, né? Mas aqui no, inclusive, né, o aspecto da doença migratória, onde eu tenho explorado o fato de termos uma origem primária, né, um núcleo duro, e que muitas vezes a gente não vai conseguir dar forma nem nome para ele, e sim as suas ramificações, né, de origens múltiplas, ele está muito perto do coração e é um coração ferido. E talvez eu não consiga transformá-lo num coração diferente. Eu possa tentar sarar, né, sanar, corrigir, curar as suas feridas, né? Como, novamente, olha para a vida tá aí, a vida ensina. Uma cirurgia onde as pessoas precisam fazer alguns reparos no coração, bota ponte de safena, bibibi, bababá. É a mesma coisa, só que no aspecto de sentimento. Então, porra, de onde vem, né? Por que ao invés de escutar a música da Frozen, lembrar com carinho todos os momentos maravilhosos, inclusive na minha jornada de abstinência que me trouxe até o dia de hoje, com infinitas oportunidades, com um monte de coisa gostosa sendo vividas, por que ao invés de ter um sentimento de saudade gostoso, de amor, sabe? Por que eu não sinto isso? E por que a primeira coisa que eu sinto é desespero, saudade dolorosa, angústia, só enxergo perda. É a mesma coisa, mas eu vou direto.
direto para dor. Direto. Porque não tem droga, porque não tem álcool, porque não tem nenhum objeto determinante de vício. Porque esse sou eu e eu anestesiei ele. Porque agora, para eu trabalhar isso, eu preciso fazer o que eu já faço, sabe? E que tem que ser continuado. Porque sim, eu tenho momentos onde a mesma situação acontece e eu não vou para cá. Eu venho para alegria. Só que se for colocar numa balança, eu vou rapidamente para dor, aí eu condiciono e venho para alegria. Então, obviamente, nessa minha caminhada, no aspecto, né, acumulativo somatório, eu vivo muito melhor do que pior. E é por isso que eu não fui usar até hoje, tá? Então, aspectos como, tive um lapso, tive uma recaída, tive uma volta ao uso. É óbvio, nós temos uma doença progressiva e incurável, que pode levar ao enlouquecimento e pode ser fatal. Ela se manifesta. O tratamento é diário. São tratamentos do sentimento, são tratamentos do pensamento, são tratamentos do comportamento. São aspectos invisíveis que só serão concretos no ato, né? Então, o ato define o ser. Então, como que eu vou trabalhar tudo isso dentro de mim para realmente contemplar o bem, já que não há fuga? Como eu vou deixar de ter o desprazer? Como que eu vou viver o prazer? São todos esses aspectos, tá? As recaídas, os lapsos, a volta ao uso, elas acontecem porque talvez, muito provável, não somente pela questão fisiológica, né? Vamos colocar assim, não houve um amadurecimento de autoconhecimento, tá? E aí, estruturas, instituições clínicas, grupos, comunidades, métodos de todas as sortes, eles têm também os seus meios de chegar ao seu autoconhecimento. Não importa se é por qualidade subjetiva religiosa, se é por uma didática comportamental, se é por atributos científicos, não importa, eles também levam, tá? Um trabalho terapêutico também leva, mas é importante ter continuidade, tá? E é importante acessar o sentimento. Esse trabalho que eu estou dizendo para vocês, de identificar zonas muito sensíveis, eu faço há 11 anos. Mais que isso, eu faço desde a minha infância. Eu lembro de mim com 5 anos perguntando para os meus pais por que que eu nasci, por que que a vida era como era. Então eu sempre fui um questionador. Eu sempre me incomodei com o aspecto da existência sem explicação real, porque não há como explicar. Eu lembrei agora de mim sendo entrevistado pelo Abu Janra, né? O que é a vida. Nossa, foi um momento memorável de fato, né? Foi um privilégio, uma honra que eu ganhei da vida. E é isso, eu não sei responder o que é. Mas nesse caminho, eu vou descobrindo algumas coisas que eu não quero mais que não sejam, tá ligado? Eu não quero mais fugir de mim. E eu não quero ficar tendo primeiras impressões de dores, sabe? De perda, de sofrimento, de angústia. Um ser atormentado, né? Mas não tem como fugir disso. Talvez o que eu queira aqui realmente compartilhar com vocês é a importância de pegar tudo isso e não fugir, tá? De novo, né? Pra gente tentar encerrar também, porque eu me estendi muito. Muitas coisas que eu falo aqui, tirando os vídeos que eu tô alterado, que eu me retrato, né? Nas questões mais iniciais de um processo de recuperação e tratamento de álcool e droga,
Todo o restante, ele é muito filosófico, é muito existencial. O meu trabalho é assim, né? Eu sou assim. A minha veia é artística, é poética e, e é altamente profunda em aspectos de conhecimento. Então, a mensagem, ela pode ser entendida da seguinte forma: não necessariamente nós tenhamos que viver esses níveis de enfrentamento, talvez, ou lapidação, ou resgate e acolhimento, né, de um sentimento bem fragilizado. Mas, em algum momento, se quisermos realmente mudar, sabe, teremos que enxergar essas coisas. Porque tudo isso que eu estou dizendo com vocês, se não fosse trabalhado há muito tempo, com certeza eu acumularia como algo muito ruim. Em algum momento estaria completamente insuportável viver e provavelmente eu usaria, tá? Ou tiraria minha vida, ou a doença iria migrar de formas que eu só percebesse quando eu já estivesse vivendo danos ou muita dor, sofrimento. Então, o que distingue de fato um caminho que será continuado ou interrompido é o seu nível de honestidade com você e aceitação com você, tá? E o que permitirá que continue andando é o nível de empenho e dedicação que você faz para entender você, tá? Então eu estou compartilhando as minhas questões, até íntimas inclusive, na esperança que vocês identifiquem a de vocês e no momento certo, tá? Vocês possam acolher vocês mesmos e olhar e falar, caramba, né? Olha quanta dor, ou olha quanta raiva, né? Porque eu fui pra dor, eu fui pra tristeza. Tem pessoas que vivem as mesmas coisas com a raiva. É um ódio profundo, uma raiva, uma indignação. É a mesma defesa. A minha tristeza é a mesma defesa de alguém que tem muita raiva, muito ódio. A diferença é que às vezes as pessoas que têm raiva e ódio, elas fazem, elas conseguem. A tristeza às vezes se apaga, mingua, vai até fuder de vez. É muito mais fácil uma pessoa se matar totalmente triste do que totalmente com raiva, tá? Então, existem muitas verdades. Por isso que eu falo, são muitas verdades. Não tem como chegar com uma receitinha, porque a gente tá falando de sentimento, tá? Vício é sentimento, tá? Tem o físico, tem a genética, tem hormonal, neurológico, tem tudo. Mas a origem é sentimental. Então você pode tentar tratar todos esses aspectos superficiais, inclusive eu digo a genética como superficial, tá? Pois o resultante está no sentimento. E para trabalhar o sentimento é assim. Para uma pessoa que tem muita raiva, muito ódio, ela vai ter que parar uma hora e pensar: porra, mas eu não preciso mais reagir com tanto ódio. E ela vai ter que fazer os esforços dela para entender e para acolher também a si de alguma forma, tá? Então eu vim deixar essa mensagem com vocês hoje, mais calminho, né? Andei aí super alterado. Eu tava triste, que porra, aconteceram algumas coisas aí, os caras morreram. A doença, ela é brutal, cara. Ela é brutal. E aí às vezes eu fico triste porque tem pessoas que levantam a bandeira da dependência química, mesmo que por uma boa intenção,
mas acabam às vezes afirmando coisas, tá? E às vezes as afirmações, elas não estão dentro de princípios, valores, e é perigoso, porque às vezes algumas pessoas se apegam a isso e perdem a oportunidade de repente, descobrir outras verdades. E ainda assim eu não descarto que isso seja bom, porque às vezes são essas coisas que tiram as pessoas, né, do fundo de poço. Mas é como eu já disse também em outros momentos, né? Encontra-se muito mais. Nossa, eu acho que muito mais não. Só se encontra meios e maneiras de sair, mas quase não há de se manter. 12 passos tem. E eu também. Arr, cola com nós, mano. Cola com nós que o bagulho é continuidade, continuidade. Até o fim, até o fim. Certo? Mas é isso. Eu tô me sentindo bem, tá? Só pra concluir. Todos esses momentos eles foram muito intensos, o coração mesmo sangrando, chorando, mas isso vai trazendo leveza, né? Eu ali olhei, falei, cara, não há motivo, razão, causa, nada para eu estar triste. São só impressões que eu representei e estou enxergando como algo de tristeza, pois não há. O que eu vou fazer? Nada. Já enxerguei. Então agora eu vou deixar o pensamento descer um pouquinho pro sentimento para ver se o sentimento começa a subir um pouquinho. E assim foi girando. Foi girando. Então hoje eu tô melhor, já processei, já fiquei calmo, sabe? Já escrevi, fui ao sol, enfim, já fiz as minhas praticazinhas e decidi compartilhar com vocês, porque se eu não trabalho isso, aí sim eu entro na raiva, puta que ódio, só faço bosta, a vida é uma merda, caralho, caralho, fudi, tá vendo? Coração maldito, o bagulho é melhor usar, desgraça. Não fui. Porque também uma das reações da super tristeza é essa, né? Não, fiquei ali, pá, pá. Aí processei, pá, pá. Aí fiquei quietinho, pá, pá. E agora eu tô legal, pá, pá. E é isso, eu espero que vocês fiquem legais também. Espero que vocês fiquem legal. Que vocês não precisem mais fugir de vocês e possam acolher a si mesmo, tá? Que esse é um dos caminhos que funciona, tá? No tempo certo. No tempo certo. Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!